Olá, sou Aline Santos e este é um vídeo tutorial sobre o PJE primeiro grau, versão 2.0. Neste tutorial, vamos acessar e conhecer os autos digitais. Os autos digitais podem ser acessados através da consulta processual ou através dos itens de navegação Assinaturas, Minhas Tarefas e Tarefas. Neste exemplo, acessaremos através da consulta processual. Acesse o menu do sistema, clique em Processo, Pesquisar, Processo. Abrirá a tela de consulta de processos. Temos alguns filtros de consulta que podem ser utilizados. Vamos utilizar neste exemplo o número do processo. Então, eu vou digitar parte do número do processo. Clicar em pesquisar. O sistema vai retornar com alguns dados do processo e com o número dele. Eu clico sobre o número e abrirá uma tela com os autos digitais. Aqui à esquerda, eu tenho os documentos e os movimentos deste processo. Eu posso, através deste filtro de pesquisa, selecionar só os documentos ou só os movimentos processuais. Também posso inverter a ordenação, colocar o processo na visualização da ordem crescente ou decrescente. Essa tarja vermelha significa que esse processo é sigiloso, ele está em segredo de justiça. Aqui, próximo ao número deste processo, tem uma seta chamada Mais Detalhes. Se eu clicar nesta seta, abrirá alguns detalhes do processo, como, por exemplo, a classe judicial, o assunto, a data da autuação, as características deste processo, o nome das partes, polo ativo e polo passivo. Clicando sobre o nome da parte, eu terei acesso a uma outra tela com todos os detalhes da parte. CPF, nome, endereços, meios de contato. Aqui à direita, eu consigo visualizar um documento. Este documento, alvará judicial, se refere a esta visualização aqui de documento, alvará judicial. Aqui está o número de identificação dele. Os autos digitais, eles não têm páginas, eles têm número de identificação. Então, aqui está o número. Aqui na visualização dos documentos, eu tenho alguns símbolos. Nós vamos ver o que significa cada um deles. O primeiro é uma estrela. No caso, essa estrela aqui está marcada de amarelo, ela foi favoritada. Ou seja, eu marquei esta página como uma página favorita. Vou selecionar a segunda página do processo, termos de audiência. Aqui a estrela não está em amarelo. Então, eu posso adicionar esse documento aos favoritos. Se eu adicionar os documentos aos favoritos, eu consigo visualizá-los separadamente através dessa seta Exibir Favoritos. Então, eu posso selecionar no meu processo as páginas que eu considero mais importantes e que, inclusive, poderão me ajudar na elaboração de algum documento. Seleciono essas páginas clicando em favoritos. E aí eu consigo ter acesso somente à visualização destas páginas. Eu posso, inclusive, fazer o download só dos favoritos. Tenho também, por falar em download, a opção de fazer o download apenas do documento, clicando sobre este ícone. E aqui na tarja vermelha, eu tenho a opção de fazer o download dos autos do processo. Então, eu posso fazer 3 tipos de download: de um documento especificamente, de todos os documentos que eu favoritei e dos autos processuais. Aqui, ao lado da estrela, a gente tem esse símbolo, que é a certidão.
Todos os documentos produzidos e juntados aos autos processuais geram uma certidão, um comprovante de juntada de documento. Ao lado do símbolo da certidão, eu tenho o símbolo de lembretes. Eu posso criar para este documento um lembrete. Basta eu clicar sobre ele e clicar em novo lembrete. Então, eu posso cadastrar um lembrete para este documento. Eu posso dar uma visibilidade para este lembrete, colocar uma data, ele pode ficar visível até uma determinada data. E eu também vou atribuir uma visualização para esse lembrete. Quem é a pessoa que eu quero que veja esse lembrete? Ou qual o papel que eu quero que tenha acesso a esse lembrete? Então, por exemplo, se eu escrever aqui diretor de secretaria da vara de treinamento, esse diretor de secretaria terá acesso ao lembrete. Vou clicar em adicionar. Como eu estou com o perfil de diretor de secretaria, eu vou acessar esse lembrete, ele vai aparecer para mim. Vou clicar em adicionar. Então, eu adicionei e agora eu salvo. Dados gravados com sucesso. Vou fechar a aba de lembretes e a aba de certidão. Então, agora eu tenho termo de audiência. Aqui onde tinha o símbolo do lembrete, que é esse mesmo símbolo daqui, lembretes, eu tenho uma página em amarelo. Significa que existe um lembrete nesse documento termo de audiência. Repare que a visualização que está aqui é do alvará judicial, que é o primeiro documento. Então, vou clicar no segundo e agora, olha, eu tenho aqui o lembrete. Então, eu posso visualizar o lembrete clicando aqui. Eu vejo o lembrete, inclusive posso cadastrar um outro lembrete também, ou clicando aqui. Bom, o download do documento nós já falamos. Tem esse cadeado aqui. Esse cadeado significa que esse documento foi assinado digitalmente. Se eu clicar sobre ele, eu tenho as informações de quem assinou esse documento. Ainda na visualização dos autos, eu tenho essa impressora, onde eu posso imprimir a lista de documentos do processo. Tenho o download dos autos digitais, conforme eu falei anteriormente, e eu tenho um menu. Os autos digitais, ele possui um menu. Vou clicar aqui no menu. E eu tenho algumas opções. Então, primeiro eu tenho aqui outras ações, onde eu posso exibir a tarefa atual do processo ou retificar a autuação. Tenho também a possibilidade de fazer a juntada de algum documento. Basta clicar aqui. Juntada de algum documento. Vou clicar aqui em autos novamente para voltar para a tela do processo. Posso ter acesso às informações das audiências cadastradas para esse processo. Olha, tem uma audiência no dia 22. Ela já está aqui como realizada, porque é uma base de treinamento. Alguém deve ter feito algum teste. Tem os expedientes deste processo, os documentos, né, os expedientes, e se esses expedientes já se encontram fechados. Tenho as características do processo, informações sobre perícia. Tenho a forma de atribuir segredo ou sigilo, ela se encontra aqui. Lembrando que essa área é uma área restrita, né, de atribuição de segredo ou sigilo. Tem a opção de redistribuições, onde eu verifico todas as redistribuições do processo. Se existe algum processo associado, petições avulsas, os anexos. Bem, então eu tenho aqui uma série de opções no menu.
Dito isso, nós conhecemos então a visualização desses autos digitais e todas as opções que ele nos traz.